Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Se ele não fosse peixinho, não ficava na maré tomando banho. Pé, 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 olha a mão, a mão, a mão. Roda, roda, minha gente, caranguejo no salão está dançando. Em nome do Instituto e da Unicef, que é parceiro na realização da FLIS 2020 online, nós agradecemos a participação de Bel Galvanese, Paulo Oberton, os professores Emanuel Araújo e Ana Cláudia, e esperamos que a dona Neide consiga comparecer. Lembrando que toda a renda com as inscrições nas oficinas e nas salas de diálogo da FLIS serão revertidas para cestas básicas destinadas a famílias de São Sebastião impactadas pela pandemia. Espero que vocês tenham uma ótima oficina. Bel, com você. Tá bom, muito obrigada, Lu. Boa tarde a todo mundo que está aqui na sala. Espero que cheguem as outras pessoas logo, né? Eu queria também agradecer ao Instituto Mapumalanga, em nome do grupo nosso coletivo Treboada, pela oportunidade da gente participar numa festa tão linda como essa e dizer o quão importante é a Casa Brasileira para São Sebastião, que depois que ela chegou, nosso nível cultural melhorou demais e é um prazer enorme para a gente estar aqui junto com vocês, e um orgulho, na verdade. Eu vou contar um pouquinho a história do Projeto Treboada, né? Um dia o professor Emanuel foi lá me visitar na pousada e me perguntou, eu tenho uma pousada, né? E me perguntou se a gente não faria um livro juntos, eu e ele, sobre o trabalho da Neide Palumbo. E eu, na mesma hora, adorei a ideia, mas depois a gente conversando um pouco, nós dois, a gente descobriu que seria quase impossível fazer isso, porque o mais legal da Neide Palumbo o trabalho dela é incrível e a pessoa inteira, né? Ela contar, ela falar, a gente tinha que vê-la. E aí, nisso, a gente foi crescendo a ideia, conhecemos o Paulo Alberton, que a gente nem conhecia, como um cineasta que deu uma maior sorte de ser esse cineasta maravilhoso que ele é, e fomos agregando pessoas. É um grupo hoje de 10, mais ou menos 10 pessoas, porque tem alguns que vêm, que vão, né? E temos designer, ilustrador, animador, pessoal da educação, na parte da cultura, assessoria de imprensa, música, muita gente, tecnologia, todo mundo junto para fazer com que a Neide Palumbo chegue para todo mundo e para futuras gerações, né? Quando a gente não estiver mais aqui, vão poder continuar assistindo essa maravilha que é, né? Nós fizemos um financiamento coletivo aqui em São Sebastião pelo Catarse e foi uma coisa em família, recebemos a ajuda de todos os amigos de família e tudo, pessoal mais íntimo, e conseguimos realizar o primeiro vídeo, que é o vídeo Treboada, e com esse vídeo nós conseguimos nos inscrever no PROAC, né, para fazer mais 3 vídeos, e para nossa surpresa nós fomos aprovados, com a nota máxima que assim, ficamos entre os 10 primeiros com 10 notas iguais, que é 9,9. E então temos 3 vídeos que são patrocinados com apoio do PROAC e o patrocínio do Governo do Estado de São Paulo, né? Nós vamos fazer hoje, passar um vídeo e algum de nós vai falar, né? Então, atrás de cada vídeo vem uma palavra nossa para contar. E eu volto daqui a pouco para falar da parte da ilustração, porque eu trabalhei como ilustradora. Então, primeiro, nós vamos passar o vídeo do fiscal do IBAMA. Tomara, tomara aqui, tomara, tomara cá. Tomara que um dia eu volte para esse mesmo lugar. Um pouco eu deixo aqui, um pouco de ti vou levar. Um pouco de ti na areia, um pouco de sal do mar. Areia, areia, sereia, escuto os segredos do mar. Em noites de lua cheia, escuto a sereia cantar. Areia, areia, sereia. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu com o Bobô.
Ele estava na praia essa vez, arremendando a rede dele. Aí ele olhou para o mar assim, avistou uma canoa chegando. Um homem desconhecido veio para a terra, veio logo conversar com ele. Bom dia, como vai? Aí Bobô ficou todo contente. Bom bem, o senhor, como vai? O senhor é daqui? O homem perguntou a ele. Eu sou nascido e criado aqui, conheço todo mundo. E o senhor sabe me dizer se aqui caçam muito? Aí Bobô todo prosa, claro, nós caçamos demais. Olha, se o senhor quiser almoçar lá em casa, hoje tem um tatu, minha mulher está fazendo um tatu ensopado, é a coisa mais, o senhor já comeu tatu? É a coisa melhor do mundo, tatu com feijão e farinha, o senhor vai adorar. Vamos almoçar lá em casa? O homem disse a ele, o senhor sabe com quem o senhor está falando? O Bobô disse, não, o senhor não me disse a sua graça. Eu sou o fiscal do Ibama e estou aqui para prender essa gente que caçam aí sem licença. O Bobô disse, não me diga, o senhor é fiscal do Ibama? Mas o senhor também não perguntou a minha graça. Eu sou João Mentira, eu sou o maior mentiroso aqui do nosso lugar. Eu acho que é eu, né? Isso mesmo. Vai direto? Então tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Alberton, eu sou documentarista e agradeço o Instituto Mpumalanga e a Casa Brasileira pelo convite da gente estar aqui, compartilhando com vocês um pouquinho do processo criativo atrás desses episódios. O que é particular, eu vou falar da área do audiovisual, de como a gente compôs esses vídeos, como a gente fez eles, né? A gente partiu não do zero, não é que a gente já tinha uma história, a gente já tinha os contos da Neide, né? A questão era como transformar os contos da Neide em audiovisual e aproveitar as camadas e as qualidades, as especificidades do audiovisual. Né, que elementos que a gente precisa para contar essa história dentro desse novo formato, de uma forma que valorize, que acrescente para as histórias da Neide, né? E essa é a minha especialidade, que trabalho na área do audiovisual, é pensar a história em pedacinhos, né, em camadas, né? Como é que a gente produz camadas diversas para que enriqueça a contação da história, né? Não é simplesmente ter a Neide num quadro e ela contando a história, né? Então, uma série de escolhas que se fazem no caminho, né? É aonde a gente vai gravar, como a gente vai gravar, que planos a gente vai fazer, né? Que roupa ela vai estar usando, que cadeira ela vai estar sentada, ela vai estar fazendo alguma coisa com a mão, a gente vai colocar a ilustração vai ser animada, vai ter trilha, vai ter sonoplastia, né? Então, são vários elementos que a gente pensa e quebra ele em pedacinhos, né? E aí a gente elabora como que a gente vai fazer isso, né? E o que o orçamento que a gente tem permite a gente fazer, né? O filme é uma arte colaborativa, né? Como algumas outras, né? Então, depende de um diálogo com especialistas de áreas diferentes, né? No nosso caso, o meu diálogo principal era com a Bel, que é ilustradora e quem trouxe para mim, primeiramente, a ideia, né? E a partir desse diálogo com a Bel, a gente foi quebrando em pedacinhos e decidindo que tipo de profissional a gente poderia colaborar, que tipo de trilha, que tipo de emoção, qual era a energia, era uma energia solar e não era uma energia assim, a música era assado, não era, que cores seriam, né? E aí a gente foi elaborando isso e fomos gravar. Então, gravamos na casa da Bel e
E na gravação surgiram improvisações, né? A gente descobriu que a Neide cantava. Não é que a gente descobriu, a gente sabia, mas ela, de repente, começou a cantar lá. E a gente, não, vamos cantar mais, né? É legal, né, essa história, né? E aí ela trouxe também os bonequinhos que ela costura, e a gente foi descobrindo algumas ações para a mão dela, uns assobios, uns barulhos, antes dela contar a história. E aí ela contava a história, a gente gravava umas 2 vezes, e depois pegava planos, detalhes, depois ela cantava, tudo pedaço, né? Tem uma história, 2 planos, plano fechado, canção, né? Tudo para poder fazer uma edição depois, né? Aí depois eu sento na ilha de edição e monto, né? Porque o áudio e o vídeo são separados, né? A gente grava o áudio no microfone, a imagem na câmera, na ilha de edição junto os dois. E os causos da Neide tinham geralmente ao redor de 6 minutos, né? Eu fazia uma edição inicial, a Neide entrou, gente. Oi, Neide. Vocês quiserem entrar com a Neide já, a gente pode quebrar ou eu posso acabar aqui. Bom, eu vou acabar a minha história rapidinho. A gente tinha uma história de 6 minutos, eu limpava as pausas, alguma repetição eu tirava fora, juntava e fazia a história comprimir e ficar mais dinâmica para o meio do audiovisual, né? E aí a gente tinha uma conversa com a Bel, sentava, assistia esses 3 minutos e falava das imagens que elas evocavam, que o corte e a história da Neide evocava. Aí a gente pensava nas imagens e começava a fazer umas sketches em forma de um storyboard, né? E aí a gente pensava a questão do ritmo do corte, né? Porque não é só a música que tem ritmo, né? O filme, no seu corte, tem ritmo, né? A alternância entre plano aberto, plano fechado, música, gesto, animação que entra, aberta, animação que vai fechado, tudo isso estabelece um ritmo na imagem, no corte, que é além do ritmo da música, né? E a gente discute sobre isso e cria um plano de animação e aonde ele vai entrar. A gente então faz um bate-papo com a animadora que está na Austrália, que é a Rowena, e ela sugere as questões que ela acha importante, por exemplo, de que a animação que mexe a perna é uma animação difícil, demora, ou outras coisas, um plano que vai cortar melhor com o outro, e aí a Bel começa a fazer a ilustração de uma característica um pouco diferente do que a Bel trabalhava anteriormente, que era um desenho, assim, né? Então, agora, para animar, o desenho tem que ter camadas, porque cada camada vai ter uma movimentação diferente. Então, teve que se adaptar à forma da ilustração, pensando no meio do audiovisual, né? E aí se faz uma sketch, manda para a animadora na Austrália, ela faz um rascunho, ela manda o rascunho para mim, da Austrália para cá, eu boto na linha do tempo e monto o filme numa qualidade baixa ainda, para sentir o ritmo, para saber o que está faltando, né? E aí a gente sentava com a Bel de novo e falava, olha, puxa, quem sabe aqui, quem sabe ali, pode mudar. Ó, esse corte não está batendo com aquele corte. Ó, de repente a Neide tem um tempo muito longo falando, a gente podia botar uma animação aqui no meio. A gente tinha esse diálogo e fazia uma lista de aferições, de mudanças, de ajustes. Ia para a Austrália, às vezes criava uma cena nova. A Rowena fazia esse material, mandava para a gente de volta, eu montava o filme final e iniciávamos um novo diálogo com a pessoa da trilha sonora, que é o Felipe de Souza. E aí a gente falava aquelas linguagens malucas que a gente fala com quem compõe música, né? Que é, o som é molhado, o brilho não sei do que, né? A gente tinha esse tipo de debate do sentimento, da cor, do som, e também da inclusão de elementos tradicionais, locais, como é que a gente ia trazer essa textura
que representasse a cultura local. E aí o Felipe saía e compunha, né? E eu trazia de volta e botava na linha do tempo, né? Então era mais ou menos isso. Tinha variações e tem algumas especificidades que iam variando de acordo com o projeto. Mas basicamente era isso. Estou com vocês, estou com saudade da gente se ver. Eu também, muita saudade de você. Vamos ver, da agora para diante, como que vai ser, né? A gente queria que você contasse... Opa! Oi, Neide, tudo bem? Estou com muita saudade de você também, viu? Que bom que deu para entrar. Eu queria que você contasse para todo mundo como é que foi que você... Já contou 1000 vezes isso, mas mais uma vez, né? Como que você colheu essas histórias, como que você conseguiu, como é que foi esse processo para você chegar nessas histórias? Eu desconheci esse linguajar enquanto eu morava na cidade, né? A única convivência que eu tinha com esse linguajar caiçara é quando ia comprar peixe na praia, que o pessoal da ilha tinha um sotaque assim bem pesado, bem carregado, e quando eles falavam bem rápido, não dava para entender. Era uma coisa bem assim original, bem típica deles, né? Quando eu fui trabalhar na Costa Sul, trabalhei um pouco em Maresias e um pouco em Paúba, mais tempo em Maresias do que em Paúba. Era o feriado de São João. Pode falar, pode falar. Então, enquanto eu trabalhava lá em Maresias e no Paúba, eu conversava com as pessoas, né? Especialmente com as senhoras de idade que iam lá na casa que eu morava para cortar o cabelo, para conversar, né? Eu tinha aquela convivência. E eles me contavam muitas coisas. Eu ouvia e aquilo foi ficando na minha cabeça. Dessas histórias que eu ouvia, eu fui formando as minhas histórias. Quer dizer que as histórias são mais ou menos baseadas em fatos reais, né? Das coisas que eu escutei, que eu escutava. E foi assim que eu comecei a contar a história, e uma foi puxando a outra, uma puxando a outra, e hoje eu tenho umas 20 histórias que eu conto o sotaque caiçara e que me faz muito bem. Que maravilha. E até outro dia eu ouvi uma história sua que eu não conhecia, que não é, na verdade, é uma história da lenda, né, da Toca do Bicho, do Guaicá, mas eu não sabia daquele final da Rainha Louca lá. É muito bom. É sujeito, né? Bem interessante. Oi, Manuel, tudo bom? Tudo! Saudade! Todo mundo Querida, com saudade. Todo mundo com saudade, né? Ô, Neide, o que a senhora achou do produto final? Como é que ficou? Dos vídeos. As animações, dos vídeos? Maravilhada. Eu fiquei maravilhada. Eu nunca pensei que isso aí fosse possível. Só um trabalho de artistas como vocês e pessoas assim capacitadas foi capaz de fazer um trabalho desse, porque o trabalho final ficou sensacional. Eu fiquei emocionada e procuro falar para as pessoas verem, porque ilustrou a história, mas de uma maneira riquíssima, riquíssima. O trabalho de vocês, eu achei uma coisa assim sensacional, sensacional. Eu não esperava, sabe, que fosse tão bonito, tão inteligente, né? Tão inteligente, tão bonito, tão criativo, né? O trabalho da Bel é sensacional, com essas figurinhas que ela faz, é um negócio mágico para mim. Eu acho tudo mágico. Eu não sei fazer, né? Eu acho mágico. A gente aprendeu tudo junto aqui, né? Também não sabia muito fazer, fui aprendendo aqui, né? E olha que aprendizagem, hein? Nossa, foi belíssimo trabalho. Nós temos que continuar a fazer mais. Agora a gente está tentando fazer os proibidos. Muito bom. A realidade é a realidade, minha filha. É isso aí, é isso aí. Tem que ser real, tem que ser autêntica. Com certeza. Muita coisa que acontece, a gente não fala assim abertamente, mas acontece, né? Claro. Então foi o que aconteceu nessas histórias aí da Grace Kelly, da Olga com H,
Da lata. Da lata. Neide, Isso mesmo. Posso fazer uma perguntinha? Passa. Qual a década que você foi professora na Costa Sul? Década de 60 e 70? Eu comecei em 59 e fiquei lá até 64, mais ou menos. 63, 64. Porque depois já abriu a estrada, né? Aí eu podia já... O último ano que eu lecionei no Paúba, eu já podia ir de ônibus. Já tinha ônibus na estrada. Né? Então, tudo mudou, porque como eu não morava lá, eu só ficava lá, o período que eu dava aula e vinha embora. Então, acabou essa convivência com as pessoas. Veja bem como são as coisas, né? Pelo fato de eu morar no lugar, foi que eu consegui aprender essas histórias. Aprendi a conviver com as pessoas. Através da convivência que eu aprendi a contar essas histórias. Quando chegou o ônibus, mudou tudo, né? Porque eu dava aula e vinha embora. Né? Aí acabou essa coisa que eu tinha de conviver com as pessoas. A Rio Santos fez uma revolução, né? Fez uma revolução. Não só a Rio Santos, né? A televisão, e as pessoas novas que chegaram aqui, o turismo, né? Diferenciou tudo. Agora, as escolas que tem na costa tem mais aluno de Minas e do Nordeste do que aluno caiçara. Aluno caiçara é coisa mínima. Está muito diferente. E no meu tempo, não tinha ninguém de fora. A gente só convivia com pescador, o pessoal que morava mesmo lá, de raiz, o caiçara de raiz. Não tinha uma pessoa de fora, não existia turismo, né? Ninguém vinha passear aqui, porque não tinha como, não tinha estrada, né? Ninguém vinha. Então, isso caracterizou uma época em que a cultura era fechada. Influência, né? Não tinha influência de fora nenhuma. Neide, agora a gente vai ter um roteiro. Opa, alguém falou alguma coisa? Não, eu ia dizer que mais um motivo para continuar a produção dos vídeos, para... Exatamente. Para não deixar morrer, né? Para não deixar morrer, exatamente. A gente fez um roteirinho e... Posso falar? Quer falar, Paulinho? Não. Não? A gente fez um roteirinho, Neide, e aí, a hora que você sentir vontade de falar alguma coisa, eu vou te chamar assim, porque tem a parte da ilustração, da cultura, da educação, né? E acho que a tua participação junto com a gente vai ser bem legal, se você estiver disposta. Eu quero. Tá bom, eu estou bem. Tá bom. Então, agora a gente vai passar o filme Trazon, e aí depois vai entrar alguém falando... A Isabel. Sobre a ilustração, tá bom? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Se ele não fosse peixinho, não ficava na maré tomando banho. Pé, 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 olha a mão, a mão, a mão. Roda, roda, minha gente, caranguejo no salão está dançando. Caranguejo não é peixe, é marisco de costeira. Eu já vi um caranguejo se vendendo na feira e eu comprei. Pé, 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 olha a mão, a mão, a mão. Roda, roda, minha gente, caranguejo no salão está dançando. Uma ocasião tinha dado muito chalerete. Aí nós trouxemos uma canoa abarrotada de peixe. Cheguei aí na praia da frente, meu marido pegou o remo, começou a bater na canoa, pá, 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 pá. No instantinho encheu a praia de gente para comprar peixe. Olha, aquela gente rica também não queriam pagar o preço do peixe, perguntava ao meu marido, quanto é o peixe? Ele dizia, é 3 por 10. Meu Deus, mas que é tão caro? Ah, se querer, se não querer, deixar. O dinheiro é vosso, o peixe é meu. Olha, o peixe foi tudinho. Pegamos o dinheiro que nós ganhamos, fomos na venda de compadre Isidro, compramos mantimento que a gente precisava, querosene para botar na lamparina. Aí meu marido viu ali na porta do cinema. Trazon, era o nome do filme.
Aí ele disse, vamos no cinema com as crianças? Eles nunca viram. Na verdade, eu também nunca tinha visto cinema. Meu marido também não. Aí chegamos na porta do cinema, tinha um buraquinho na parede, sabe? A gente comprava a passagem. Compramos 3 contos para mim, 3 contos para meu marido, 1 conto e 500 para cada criança, gastamos 9 contos. Chegamos lá, sentemos no cinema, aí apagou-se a luz. Aí Sebastiãozinho já começou a tremer do meu lado. Menino medroso demais. Aí eu dizia, preste atenção no filme, que nós pagamos caro para assistir isso. Aí sentamos no banco, fiquemos olhando, daqui a pouco iluminou-se toda a parede, né? Era um filme de um homem que andava pelado com uma macaca, segurando nas costas. E ele pulava de árvore para árvore, para lá, para cá, para lá, para cá. Daqui a pouco, no filme começou a dar uma tempestade. Olha, minha senhora. Era a treboada que dava, aquele fuzil que dava. Aí o meu menino já começou a chorar. Ele, pare com isso, menino, é o filme, não tá vendo que é o filme? Aí ele me puxava pela saia, mamãe. Eu disse, o que é, menino? Olha pro filme. Não, mamãe, nós deixamos a canoa sem a lona lá na praia. Quando ele falou isso, eu me levantei, meu marido se levantou, as crianças se levantaram, corremos tudo pra rua. Quando chegamos na rua, olha o céu azul. Botamos tudo para dentro do cinema, tranquemos a porta e vamos assistir tudo de novo. Era só no filme, bobagem. Aqui na minha família a gente fala assim, agora virou parte do linguajar aqui de casa, assim, presta atenção no filme que nós pagamos caro. Toda hora que tem alguém desperdiçando alguma coisa, a gente fala, presta atenção no filme que nós pagamos caro. É muito maravilhoso. Então, eu vou falar agora um pouquinho da ilustração. Como o Paulinho já falou, a gente trabalhou com uma animadora maravilhosa que chama Rowena Crowe, que é uma australiana, amiga do Paulinho. E a gente não conhecia nenhum outro australiano aqui, outro animador aqui em São Sebastião, né? Mas agora nós estamos treinando a Priscila Prisco, que ela acho que vai fazer as próximas animações, porque fica mais fácil, né? Mas eu tenho que agradecer demais a Rowena, porque ela me ensinou a desenhar para animar. Porque ela fala, não, tem que fazer dessa forma, não é assim, tem que ver o corte. Tem várias coisas que eu não pensava e que eu comecei a pensar como desenhar para uma animadora, né? Eu não sabia. Então, no começo a gente faz um storyboard. Tem uma telinha, né, Lu? Que é um storyboard. E daí vai estar escrito em inglês, porque... não dá para ver muito bem, mas assim, a gente faz cena a cena o que vai acontecer na cena, para ela poder se situar e com uma explicação do que é, né? Para ela sentir o clima. O Paulinho teve a paciência de traduzir todo o filme para ela, para que ela pensasse exatamente e entrasse no clima. E o começo do Ibama, por exemplo, que é aquela coisa super poética, eu acho que a Rowena teve uma participação absurda, assim, fora a música, que é linda, mas ela inspirou muito aquela... É um outro clima aquilo lá, né? Então, nós fazemos isso, né? E depois eu conversei com a Bia Porto, que é a nossa designer. Nós somos muito chiques, temos várias pessoas. E ela é uma fera de uma designer. Que cores a gente usar? E a gente chegou a usar essa paleta de cores que ela me mandou, né? E inspirada nas canoas, nas cores das canoas daqui. Tudo tem um porquê, assim, não foi assim, vou usar essa cor porque eu gosto, né? Tudo tem a gente pensou exatamente para dar esse clima que são as histórias da Neide, que são coloridas, né? Que são alegres, são para cima, não tem nada de deprê, é muita cor, muito maravilhoso, né? E a Bia também fez o logo do Treboada, que é um logo que fala muito, é muito forte, né? Com essa letra
meio mal escrita, assim, de meio bacana, né? E o T, que é o raio do trovão, né? Que treboada é trovoada. E aí ela fez isso aí que ficou muito legal. E aí eu tive que aprender a fazer desenho em movimento, que eu não sabia também, e tive que prestar atenção. Então, eu tinha que mandar todos esses desenhos na ordem para ela saber como que ela colocaria, né? Tem mais também fizemos uma pesquisa com as fotos antigas. Aqui tá vendo as perninhas separadas do corpo, né? Como é que é o desenho no corpo e as perninhas, né? E aí a gente fez uma pesquisa no Arquivo Histórico de São Sebastião com a Érica Palumbo, também filha, né? A família toda, na verdade, ajudando, né? Patrícia, Fernanda, a Bel, principalmente a Bel Palumbo, que era muito parceira e trabalha também no projeto, divulgando o projeto, mas ela me ajudava, ela é a ponte entre eu e a Neide, quando precisa de uma coisa rápida, já pergunto para a Bel e no instante já tem a resposta, né? Então, aí a gente pegava essas fotos que estão no arquivo, que são fotos de São Sebastião antigas, e transformava. No próximo desenho, no próximo slide, cortava um pedaço, redesenhava, colocava o pescador, né, o passarinho e tudo que ia acontecer usando essas fotos. Outra foto antiga de pesquisa que a gente fez foi a balsa. No filme do Treboada tem a balsa. E a balsa antigamente tinha essa carinha aí, ó. Tinha um negócio que você ia por cima e tal. Então, a gente fez a pesquisa da balsa da época também, para poder fazer tudo de acordo, né? Tudo foi pensado para fazer como era. Aí a gente fez, é claro que, tirando um pouco da imaginação aí, né? O desenho mais simples, mas é essa ideia de pensar como a balsa era, né? As fotos, quando acontece no Bonete, eu fui até o Bonete tirar fotos para trabalhar, então as fotos do Treboada são do Bonete. E quer ver o que mais? Agora, o fundo do cinema, dá para a gente ver. A Satélite, que é a livraria de São Sebastião, né? Ela era o antigo cinema. E era do seu pai, né, Neide? O cinema? Era. O cinema era do pai da Neide. Por isso que ela conta tanta história, porque ela assistia muito filme de graça aí, ó. Todo dia. Todo dia. E aí a gente pegou essa foto da fachada da... E aí teve a história do buraquinho, né, Neide? Que esse buraquinho deu o que falar, né? Porque onde comprava a passagem. Aí ela falou que era arredondado e tudo, e que tinha uma mulher que ficava lá dentro. Então tem o tal do buraquinho. Talvez não fosse aí o lugar, eu acho que não era aí, né? Ou era? Não, era mais para cá. Era entre essas duas portas. A da direita, né? Então, aí eu não acertei o lugarzinho certo, mas tudo bem. Então, foi tudo pesquisado mesmo, né, para fazer. E também a gente fez um pouco também de desenho sem as fotos, né? Então, esse aqui é um fundo abstrato que a gente fez quando não está em São Sebastião, que é o caso da panela de pressão no barco, né? Então, tem esse desenho, depois aparece o cozinheiro, né, o desenho do cozinheiro, com a panela de pressão. O botoque não está aqui, porque o botoque vinha separado, tá? O botoque que é esse negocinho que põe em cima da panela de pressão, porque ele mexia bastante, então desenho separado, né? E aí como fica no fundo o desenho e as mosquinhas e tudo mais, né? E no final tem o desenho dele num barco, que eu me inspirei no Titanic. Que foi, eu, Paulinho, a gente dava muita risada, porque a gente se divertiu muito. Eu, Paulinho, ia para a casa dele, sentava no computador para decidir o que a gente ia fazer nos desenhos, e a gente tinha que ter um humor igual ao teu trabalho, né? E era um desafio danado. E o ilustrador pode, de vez em quando, puxar um outro filme, outra coisa, né? Puxei o Titanic. Então. Claro. É isso aí. E você quer falar alguma coisa dessa época, desse filme, Neide, do Trazon? Então, eu achei sensacional, porque esse próprio barco aí que você disse que é o Titanic, era o tipo dos barcos que levavam as professoras para a costa, sabe? Era um tipo de rebocador, que tinha alguns por aqui assim que faziam favores. Quando a gente precisava de alguma coisa, você tinha alguém doente, eles iam buscar. Era esse barco que você desenhou. Olha só que sincronicidade.
Que bacana, que ótimo. Então, agora a gente vai passar o filme da Panela de Pressão. E depois o Emanuel entra para falar sobre a cultura. Me mandai dizer quem sois, quero saber a quem amo. Me mandai dizer quem sois, quero saber a quem amo. Não posso comprar fazenda sem ver a mostra do pano. Comprar fazenda sem ver a mostra do pano. Me mandai dizer quem sois, quero saber a quem amo. Me mandai dizer quem sois, quero saber a quem amo. Não posso comprar fazenda sem ver a mostra do pano. Eu quero contar para vocês uma história do meu filho. Coitadinho, tinha uma ilusão. Ele dizia: mamãe, eu não quero morar aqui em São Sebastião, eu quero embarcar num barco de pesca, eu quero ir para longe, eu quero ir lá para Santa Catarina para conhecer uma mulher de cabelo amarelo, quero me casar com uma moça de cabelo amarelo. Eu dizia: que bobagem a bossa, meu filho, olha só, aqui a gente é tão conhecido, todo mundo gosta de nós, mas de ser o zero à esquerda. Ele dizia: mamãe, pare com isso, eu vou. Quando passou um barco aqui que o primo dele trabalhava, ele embarcou. Olha, aquilo me cortou meu coração. Eu falei: não vou ver mais meu filho. A primeira viagem que ele fez, quando chegou ali em frente do montão de trigo, ele ficou com vontade de beber café, foi na cozinha do barco. E olhou em cima do fogão, tinha uma panela que ele nunca tinha visto. E perguntou ao cozinheiro: que panela é essa tão diferente que eu nunca vi? O cozinheiro explicou a ele: é uma panela mágica. É uma panela de pressão. É 20 minutos, o feijão tá molinhozinho. Ele ficou tão admirado. Relá que eu quero levar uma panela dessa para mamãe vai ficar louca. Leva amanhã toda a cozinhar no feijão. Às vezes vai para a roça, o feijão queima. Onde é que compra essa panela que eu quero comprar? O cozinheiro explicou a ele: é na loja americana, eu levo a voz lá quando a gente chegar lá em Salto. Quando chegou na borda do barco, ele já veio com a panela. Mamãe, pede só que eu trouxe para a senhora. Abriu aquele pacote e me mostrou tudo entusiasmado. Olha, mamãe, é 20 minutos, o feijão tá molinhozinho. Aí ele me explicou: a senhora bote a água, bote o feijão dentro dela, tampe a ela e bote no fogo. Eu vou na roça com o papai que eu preciso tirar um pouco de mandioca, que a farinha lá do barco não vale nada, uma farinha azeda. Aí eu disse: vai, meu filho, vai que mamãe vai ficar aqui tomando conta da panela. Aí do jeito que ele mandou eu fiz, botei a panela no fogo e me deitei na rede e fiquei olhando pro relógio. Olha, daqui a pouco a panela começou xixi me chamando. Aí que eu olhei bem de perto: que desaforo é esse que essa panela me chama? Minha Nossa Senhora, bem do sol, essa gente de cidade grande não vale nada. Tapearam meu filho. Em cima da tampa da panela tinha um botox. Em volta do botox estava cheinhozinho de furo. Eu disse: olha aí, a panela é defeituosa. Fui na beirada da casa, tirei um bocado de barro mole, tampei aqueles buracos todos. Agora tu me chama, sua danada. Me deitei na rede de novo. Não deu 5 minutos, a panela foi pros ares. Olha, as telhas da cozinha voaram longe. Meu filho na roça gritou: relá, matei a mamãe. Correram lá em casa, eu estava no chão, lapadinha de feijão numa vertigem muito grande. Lá em casa nunca mais adentrar essa porcaria dessa panela de feijão. Joguemos no mundo tudo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Emanuel, professor, e eu compartilho com a Ana Cláudia o braço educativo e cultural do projeto Treboada, né? E a nossa missão é propor estratégias a fim de contribuir com a recepção, né? Com a fruição dos vídeos, né? Então, a gente pensa em públicos específicos, né? Público escolar ou outros públicos,
E essas estratégias, elas são formuladas para que a gente possa ampliar mesmo a recepção, né, desse material, né? Tem todo um contexto histórico, né, importante e cultural, né? Então, assim, rapidamente, eu tentarei abordar um pouquinho o Panela de Pressão na perspectiva desse encontro, né, entre tradição e modernidade. É sempre uma grande tensão, né, essa relação, né? E por isso eu escolhi o Panela de Pressão, mas é interessante que em todos os causos da mestra Neide Palumbo, essa relação, ela aparece, essa tensão aparece. Ela é muito presente, né? Porque os causos da Neide Palumbo, eles são datados de uma época, né, de um momento histórico, econômico, político, social, de grandes transformações na cultura caiçara, né? Então, e também nós vamos falar um pouquinho, né, do trabalho, né, musical realizado brilhantemente pelo nosso querido Felipe de Souza, né, que ele compõe essa tessitura e poética musical dos vídeos a partir das cantigas tradicionais, e é muito interessante, porque ele reatualiza essa relação entre o que é erudito e o que é popular, né? Isso é bastante interessante também. E finalizarei com a marimba, a apresentação um pouco da marimba, que é um instrumento musical que talvez seja a metáfora mais interessante da resistência da cultura caiçara, né? Porque ela está aí presente pelo menos há 220 anos na Ilha Bela, né? Então, a gente pode pensar nos causos da Neide, da nossa mestra Neide Palumbo, como crônicas do cotidiano, né? Exato. De uma cultura, de uma população, né, em um dado momento histórico, político, econômico e social, né? Então, a gente está falando do caiçara, né? O caiçara da Neide é um lavrador, pescador e coletor. Ele habita as áreas consideradas rurais, distantes dos núcleos urbanos, localizados na costa litorânea, que vai do Rio de Janeiro ao norte do Paraná. E para alguns historiadores, a extensão é maior. A cultura caiçara também abrange um pouco o estado de Santa Catarina. O processo de formação dessa cultura, que a gente chama de cultura caiçara, se dá a partir do século XVI, né? Coincide, né, com toda a ocupação do território brasileiro pelos portugueses, que é via costa, né? Então, essa cultura ela vai se formando e vai acompanhando os ciclos econômicos, mas na periferia, né? Em alguns momentos, essa cultura serve os ciclos econômicos com o excedente da sua produção agrícola, e em outros momentos serve como mão de obra, né? E nos momentos de crise, essa comunidade volta para si num movimento de subsistência e de como é que chama? Autossuficiência, né? E essa cultura é gestada nesse processo, nessa dinâmica, né? E aí nós pensamos, que esse caiçara, que a cultura caiçara é uma cultura tradicional por ser uma cultura oral, né? Por praticar uma economia de subsistência, né? Fundada no extrativismo, na roça, na agricultura e na pesca, por praticar técnicas de manejo de pouco impacto na natureza, né? Pelo uso das formas de ajuda, a gente pode considerar o mutirão como forma de ajuda, como uma prática dessa cultura, e pela relativa importância dada às instituições. Isso são características de uma cultura tradicional e elas encaixam muito quando a gente pensa na cultura caiçara, né? O projeto de modernização, e aí esse é o momento em que esses causos, né, o repertório da Neide acontece,
dentro dessa questão aí, das transformações que essa cultura vai sofrendo, né, com o processo de modernização. Ele acontece, ele já tem uma história, né, mas, assim, nos anos 50, e aí com acentos, sobretudo na década de 70. Eu acho que nós achamos, né, os historiadores também acham, os pesquisadores, que assim, um marco dessa grande transformação é a conclusão da BR-101, o trecho Rio-Santos, né? A partir daí, nós temos a especulação imobiliária e a expansão do turismo, né, na região, e também a transformação dessas grandes áreas em áreas protegidas, que são os parques, né? Esses dois acontecimentos eles colaboram fortemente para a expulsão do caiçara da terra, né? E esse contingente todo vem para a cidade para morar nas periferias da cidade, quando possível exercendo a pesca artesanal, né? Ou trabalhando nas prefeituras, fazendo bicos e trabalhando também em pequenos comércios, né? E aí se relacionando com a comunidade imigrante, né, que vem participar das construções, do trabalho de engenharia civil e das construções que ocorreram aí nessa época no litoral, como a ampliação do Tebar e diversos outros, a própria indústria da construção civil, né? Tá certo? Então, esse é o grande nó, né? Esse é o grande trunfo, né, da modernidade, né? A modernidade ela vai chegando processualmente, e aí com a Rio Santos esse baque é definitivo, né? Mas não é definitivo porque não mata, né? A cultura é alguma coisa dinâmica, né? Então, nessa relação entre conformismo e resistência, conformismo é aquilo que você aceita e que você adere, e resistência é aquilo que você, né, não aceita e tenta lidar de uma forma, de diferentes formas, em diferentes gradações, a gente chega até hoje, né? E a ideia agora nossa é um pouquinho pensar onde é que está esse jogo de conformismo e resistência no Panela de Presson, tá certo? Um exercício que eu vou tentar fazer com vocês, né? E depois eu vou falar um pouquinho do Felipe, do trabalho do Felipe e como eu já disse, da marimba, né? Vocês perceberam o todo da obra os 4 vídeos do Treboada, todos eles começam com a cantiga tradicional, a cantiga de domínio público, né? E essa cantiga e essa música, ela inspira toda a estrutura musical, né, dos vídeos, né? Esse é um trabalho bastante interessante do nosso querido Felipe, né? Eu vou voltar à primeira cantiga. A primeira cantiga, a cantiga que abre, é um ditado popular, né, que traduz também essa metáfora do moderno e do tradicional, né? Eu vou só recitar, me permita aí, mestra Neide, e depois eu volto nela. Então, me mandai dizer quem sois, quero saber a quem amo, não posso comprar fazenda sem ver a mostra do plano, né? Assim, ela traduz uma metáfora também, né, dessa coisa, né, do novo, do que surge, né, de como é que eu me entrego para o novo, né, o que eu entrego, né? Eu preciso conhecer o novo, né? Preciso saber das intenções do novo para, né, para saber o impacto dele sobre a minha vida. E, ponto, eu vou voltar depois nessa metáfora, mas e vou começar pelo comecinho. A mãe, né, começa a narrativa, a personagem mãe, dizendo assim para a gente: quero contar para vocês a história do meu filho, coitadinho, tinha uma ilusão. Quer dizer, que ilusão é essa?
as promessas da modernidade, né? Para grande parte da comunidade caiçara, essas promessas eram da ordem da ilusão, do engodo, da tapiação, como a gente ouve, aguçando o desejo de resistência, principalmente dos mais velhos, né? Um personagem menino, logo no começo, revela um sonho, né? Ele tem um sonho de morar na cidade grande, de embarcar, trabalhar embarcado e casar com uma moça de cabelo loiro, né? Então, olha só, quer dizer, o imaginário, né, esse conflito de geração, né, de mãe e filho. O menino estava, assim, completamente iludido, né, entre aspas, com as promessas da modernidade. Porque em Santa Catarina é que começa a industrialização da pesca, tá certo? Santa Catarina, os catarinenses, eles fazem a modernização e a pesca, a partir de Santa Catarina, se torna industrial, ela se moderniza. E esses barcos subiam o litoral, empregando essa população caiçara, jovens e adultos, e assim numa situação, assim, a gente ouve algumas descrições, lê algumas descrições, assim, era um trabalho quase que escravo, né? Dada a precariedade, a insalubridade, o tempo de trabalho, né? Então, esse sonho, né, de conhecer, de entrar para a modernidade, né, trabalhando embarcado, conhecendo uma moça de cabelo loiro, né, essa moça para ser a esposa dele, e também morar na cidade grande, né, ele é um sonho, um canto da sereia, né, da modernidade, né, e assim muitos embarcaram nessa proposta. Por muitos motivos, né? Pelo sonho em si, né? Pela tentativa de melhorar as condições de vida, de acessar um outro mundo, um mundo moderno, que era um mundo mais interessante, que não era um mundo, né, de gente atrasada, né? Esse é o discurso, né, que está por trás de tudo isso também, né? Essa coisa, né? O novo é sempre o novo, né? O novo é sempre mais interessante. No novo eu sempre me renovo e me atualizo e sou aceito, né, por um grupo social, né? Então, sou aceito pelo discurso dominante, que sempre tem toda essa história, né? E aí a gente vai para o segundo encontro, que eu acho maravilhoso, né? Quando ele chega no porão do navio, na cozinha, e vê a panela de pressão, né? Que metáfora maravilhosa, né? Que tem um artefato industrial, né, que reduz o tempo. Olha o tempo para a ordem capitalista, o tempo é dinheiro, né? A mãe não vai precisar ficar de manhã inteira dependendo do preparo do feijão. A mãe estará liberada, né, para fazer outras coisas e ganhar dinheiro, né? E interessante, né, que essa panela ela é encontrada numa loja de departamento. Olha aí o símbolo forte da modernidade, né? Que se encontra em Santos. Santos é a referência da sociedade urbano-industrial instalada no litoral, né? Olha só que bacana. E depois o retorno do jovem com presente, que a cena também é maravilhoso, né? Eu sou suspeito, mas é maravilhoso. A chegada desse jovem, a entrega do presente, né? E um dado importante, uma pista que ele nos dá, né? Ele diz que a farinha do navio é azeda, né? É a primeira desqualificação que ele faz da modernidade, né? E que ele vai para a roça, olha a roça, a presença da roça, da lavoura, né? Do caiçara agricultor, lavrador, né? Colher as mandiocas para fazer a farinha. Então, a farinha é um símbolo da cultura caiçara, é um item essencial no cardápio caiçara, e ela, que a gente chama complexo da casa de farinha, né? Tem toda uma história, né? A casa de farinha, ela esteve presente em todas as, ela está presente em todas, esteve presente em todas as comunidades. E pensando também como a culinária é sempre uma poderosa marca identitária, né? Culinária que resiste, né?
e, ao mesmo tempo, ela é reatualizada de forma descontextualizada pela indústria do turismo, né? O prato típico, né? Completamente descontextualizado, a comida típica, né? E aí vou para a cena da panela, né? Do desfecho, né? Em que a panela começa a chiar, né? E ela diz que a panela está me chamando. Olha aí né, o pensamento mágico, né? Esse pensamento que faz parte, né, da cultura tradicional. Ele é muito presente, muito recorrente. A panela me chamando, né? E ela estava defeituosa. E ela tem uma frase muito interessante também de desqualificação, né? De desconfiança, né? A verde só, essa gente da cidade grande não vale nada, né? Você olha só como é que essa desqualificação ela está presente como resistência nos mais velhos, né? E aí termina com o estouro, né? Aquele banho de feijão e como é que é o fim? Lá em casa nunca mais há de entrar esta tal de panela de pressão. Jogamos no monturo, fim, né? Quer dizer, a maximização da resistência, né? Assim, a gente está trazendo também para o plano da metáfora, né? Então, essa panela de pressão e essa atitude ela pode ser extensiva a muitas outras, né? A muitas outras questões, né? E então, olha como essas referências desse jogo de tensão da tradição modernidade perpassam toda a narrativa, né? E nesse jogo de oposição entre as gerações, a mãe e o filho se organizando em metáforas que traduzem os diferentes graus de resistência, de conformismo construído pela cultura tradicional, né? E é isso. Esse jogo ele é um jogo permanente. A cultura não é um dado estático, congelado no tempo e no espaço. Ela tem esse jogo é um jogo que permanece de diferentes maneiras, de diferentes gradações, mas ele está aí, ele está aqui presente também, embora o impacto na década de 70 sobre essa cultura seja colossal, né? Foi colossal, né? Foi assim profundo, né? Desestruturante, né? E aí eu preciso só me localizar aqui, porque depois a gente combinou algumas coisas, tá bom? Já entendi, Bel. Eu vou voltar um pouquinho na cantiga, né? É uma cantiga de domínio público, né? Assim, se refere a um ditado popular, que a gente pode também associá-la com uma metáfora dessa tensão do moderno e do tradicional. E nesse momento, para depois eu continuar na música, eu gostaria de chamar o vídeo do Felipe de Souza. Me chamo Felipe de Souza e fiz a criação da trilha sonora musical para o projeto Treboada. O projeto envolve a contação de causas da Lei de Palumbo, que por si só traz toda a musicalidade, a rítmica, a oralidade da cultura caiçara. Logo no começo desse projeto, uma das coisas que a gente foi ouvir foi a congada de São Benedito de Ilhabela, que tem a sonoridade da marimba muito marcante, essa sonoridade. Esse processo foi de usar essa sonoridade e tentar trazer isso para a trilha. A gente resultou em alguns trechos da trilha que a gente utilizei uma marimba não a de Ilhabela, mas com teclas de madeira, e a gente chegou a isso. Essa sonoridade ficou marcante porque a gente teve a presença no episódio do Treboada, do cachorrinho, a presença do músico local das congadas de Ilhabela, o Fidura Cardial, que é de uma família de congadeiros, e tem alguns trechos que foram gravados que tem a sonoridade dessa marimba local, que são esses: os passos, o cachorro passeando na praia, o cachorro fazendo xixi, o Treboada dando seus pulinhos. Então foi todo um processo, esse é um exemplo de todo um processo que foi muito orgânico, de pesquisar o local para poder retratar toda essa riqueza da cultura caiçara de São Sebastião e trazer através da sonoridade, do ritmo, para o projeto, para
envolver o projeto dos causos, tentando trazer para essa textura da sonoridade local? Bom, gente, esse é o trabalho, né, do Felipe, é um trabalho fantástico, né? De uma delicadeza, de um respeito, né? Assim, em princípio, sem comentários, assim, né? Porque ele fez uma pesquisa, ele teve essa delicadeza de sentir, né? A matéria, que é o causo, né? E buscar na cultura local a sonoridade também, né? Trazendo, né, dando luz à marimba, né, que tem uma sonoridade peculiar e específica, né? Ela está presente aqui no Brasil, somente na ilha e em São Sebastião, nas duas congadas, né? Então, vou falar um pouquinho, falei um pouco, né, mas acho que a presença do Felipe seria muito importante, né, ela complementaria muito, porque o trabalho dele realmente é maravilhoso, é impecável, né? Bom, e assim também algumas questões, né, desse trabalho do Felipe, da proposta do Felipe, que muito assim, que pensam essa relação entre o popular e o erudito, né? Como é que essa relação ela pode ser interessante? Já visto o movimento armorial em Pernambuco, né? Esse diálogo, como é que cria sonoridades novas e artísticas, né? E apontam também para novos caminhos, né? Da música e da arte. Eu vou falar um pouquinho da marimba, mas eu acho interessante primeiro a gente vê-la, né? Nós temos uma fotografia aí da marimba. Eu gostaria que se possível, que a Lu colocasse aí na tela para a gente. Bom, a gente tem uma foto, né, da marimba. Essa é uma congada de São Sebastião, do bairro São Francisco. Essa é uma foto de um material do nosso arquivo histórico, né? Então, a marimba, ela é um instrumento percussivo, né? Ela tem uma estrutura simples, né? Porque ela tem uma moldura vazada de madeira, onde são presas as ripas, que são as teclas, né? E as cabaças, que são os amplificadores. E ela se prolonga em um arco. Esse arco ele serve de suporte, né, para os tocadores executarem o instrumento, né? Antigamente, há uns 50, 60 anos atrás, segundo alguns historiadores, cada teclado, cada ripinha era feita de uma árvore, de uma espécie de árvore. Hoje não. Hoje a ripinha é de uma árvore só, né? E isso se deve também à transformação de parte significativa da Mata Atlântica em parque, e a proibição também da extração da madeira. Ela é originária da África Banto, sobretudo Congo-Angola, né? E ela é presente, é uma presença exclusiva das congadas de São Sebastião e de Ilhabela. A congada de Ilhabela, comprovadamente,
por registros, ela tem aproximadamente 246 anos. Né? Então, olha só a importância, a resistência dessa expressão, né? Como é que ela consegue resistir a todas as investidas, né, que ocorreram, sobretudo, da investida da modernidade, né? Ela, assim, principalmente a Congada da Ilha Bela, né? Hoje ela apresenta, ela é totalmente enraizada na vida da comunidade caiçara, né? Existe todo um ritual, toda uma preparação, toda uma conversa em torno dessa expressão, né? Que é passada na oralidade, dos mais velhos para os mais novos, e ela acontece no ciclo de São Benedito, que ocorre geralmente no mês de maio, né? Ela é tão orgânica e a resistência dela é tão forte que poucas vezes ela saiu da ilha para se apresentar em outros lugares. Ela tem, assim, e ela recebeu muitas propostas, né? Essa tentativa de espetacularização, né, da indústria cultural, né? Ela soube, né, se preservar, né? E está aí como um grande exemplo, né? Nós gostaríamos muito de agradecer o Fidura, né, Cardial, e o Jaci, Fidura Cardial da Ilha Bela, né, um filho, né, é um congadeiro. O Jaci é um professor amigo meu, também congadeiro de São Sebastião, né? O Fidura, né, por ter tido essa generosidade, né, de apresentar para o Treboada o som da marimba, né? E o Jaci também por, né, gravar esse áudio que a gente vai exibir agora, né? Para a gente perceber o timbre desse instrumento, né? Que é a marimba. Então, é um som bem peculiar, né? E bem forte. Nós temos um trabalho muito importante, temos muitas pesquisas em relação à Congada da Ilha, mas o trabalho da USP, nos 6 episódios, nos vídeos lá com 6 episódios, assim, é um trabalho antropológico muito interessante. E aí os pesquisadores vão buscar na gestualidade, na sonoridade, a ligação de momentos importantes da Congada com o candomblé, né? E é muito bacana, quem puder ver os vídeos, eles estão no canal aí no YouTube, né? Bom, para terminar, para encerrar, acho que no projeto Treboada, essa tensão do jogo entre tradição e modernidade é também recorrente, né? Porque ele perpassa todos os causos da Nide Palumbo, porque são testemunhos de uma época, de um momento histórico, né? Como eu já disse, cultural e econômico. Eles, na nossa opinião, como movimento de resistência, eles são reatualizados pelo uso da linguagem do audiovisual e das contribuições ofertadas pela animação, pela música, pela ilustração e pelo design, para perpetuar essa joia do patrimônio material que são os causos da mestra Nide Palumbo. Então, eu agradeço a oportunidade de participar desse coletivo e de realizar um sonho que um dia assim eu sonhei sozinho, fui lá na Bel, bati na porta, vamos fazer alguma coisa, é tão maravilhoso esse trabalho da Nona Nide Palumbo. Ela é
uma potência, como é que a gente vai deixar perder isso tudo, né? E aí aconteceu esse fenômeno, né? Foi o Paulo, Ana Cláudia, Felipe, Marcos, como é que chama? A Bia, a Isabel Palumbo, né? E aí a estrela de tudo isso, né? Que é a nossa querida Neide Palumbo. Então, muito obrigado. Eu chamo agora a minha colega querida, Ana Cláudia, para fazer a sua fala. Oi, pessoal, boa tarde. Quero agradecer o convite para esse encontro delicioso. Manu, obrigada pela aula. Todos os nossos encontros eu aprendo mais um pouquinho sobre esse lugar. Sou mineira, não sou caiçara, estou aqui há 15 anos, mas me encantei profundamente, primeiro pela geografia e depois pela cultura caiçara. E um pouco do meu papel aqui no projeto é talvez transmitir esse encantamento através das ações educativas, né? Como o Manu disse, a gente pensa sempre uma ação para cada público. Nós fizemos uma inserção nas escolas públicas online, infelizmente. Originalmente nós iríamos até as escolas aplicar as oficinas, mas não foi possível e nós fizemos online e acabou trazendo surpresas e resultados bem interessantes, que talvez no presencial a gente não chegaria no que a gente chegou, né? As coisas, às vezes, escolhem os seus próprios caminhos. E, então, falar um pouquinho dos vídeos como um produto, né, que pode ser exploradíssimo dentro de uma situação de educação, que são os vídeos. Só assisti-los você já vive uma imersão, né, na cultura caiçara, visual, sonora, pelas personagens, pela construção riquíssima da Eulália, essa narradora que é incrível, que eu queria, se tivesse a oportunidade, de ouvir um pouquinho Dona Neide falando sobre como ela criou a Eulália, essa personalidade que traz tanto, né, do povo da mata e do mar, né? Dona Eulália é uma mãe exemplar, aí, me parece, desse caiçara pré-Rio Santos. E talvez me ligue, de alguma maneira, às minhas origens do interior de Minas, né, onde temos versões mineiras da Eulália. E então, pensando nisso, por si só, assistir ao filme na escola, transmitir para as crianças, já seria um processo, né, de formação, principalmente, como a Dona Neide disse anteriormente, numa escola que já tem um público muito diversificado, né? Nós somos uma cidade que se transformou também numa cidade de imigrantes. E, então, por exemplo, eu sou professora na rede também, na rede particular, na rede pública, em espaços diferentes da escola. Então, como que é para mim, não é, que gosto de trabalhar e sei da importância de trabalhar a cultura popular e tradicional dentro da educação básica, como ela é formadora, como ela traz em si mesmo a ideia de pertencimento, como que a gente cria relações sentimentais e emotivas nas crianças com o espaço que elas vivem, que elas moram, através da cultura popular, né? Então, dentro da escola ela tem a sua formação, tem a sua importância estética, tem a sua importância de desenvolvimento cognitivo, e ela tem também esse vínculo emotivo que nos faz, né, por exemplo, não sermos daqui, mas amarmos e querermos fazer parte da resistência nesse lugar, mesmo não sendo caiçara. Então, a gente pensando nisso, e como isso entrou na escola, nós pensamos nesse formato de mostrar como a criação dos vídeos aconteceram, né, e descortinar todos os elementos caiçaras que tinham dentro desses vídeos, além da história, né, como as cores, que fazem alusão aos barcos, como as fotos,
e o patrimônio paisagístico, o patrimônio arquitetônico, histórico, através das fotos também, da reconstrução dos cenários, os instrumentos que as personagens usam e que são típicos do fazer caiçara, né, os instrumentos utilitários, a rede do pescador, a dona Neide fazendo a bonequinha, né, provavelmente um brinquedo antes da loja de brinquedo. Então, quando a gente descortina isso na sala de professores ou na escola, a gente mostra os elementos que estão ali, mas que não são nomeados quando a gente está assistindo, né? E aí esse processo foi muito interessante quando os professores viram o tanto de elemento necessário para construir um filme desse, né? E para construir isso, né, com a animação, com o som, com a história, e ter toda essa carga cultural num filmezinho de 4 minutos, né, tantos elementos em 4 minutos. Dá para o professor virar de cabeça para baixo, dá para olhar muitos aspectos. E aí nós levamos esse papo para as escolas, né, apresentei. Lu, você pode apresentar a tela, por favor, o PowerPoint? E aqui, na verdade, é só ilustrativo, a gente não vai se atentar a essas questões educativas, propriamente dita, mas essa discussão que gira em torno dessa tensão entre a modernidade e a tradição, que ela é constante, né? A cada tempo, a tensão continua por motivos diferentes. E aí o desejo de apresentar esse trabalho dentro do espaço escolar era mostrar não essa cultura caiçara parada no passado, né, uma cultura que já foi, uma cultura que está no museu, uma cultura que está num retrato, ou inclusive num conto, né, é mostrar como que, inclusive, ela só resiste, né, porque ela só existe ainda porque ela resistiu, e ela resiste se embrenhando na modernidade, né, ela não existe fora do tempo, senão ela morreria, ela já teria morrido, né? Talvez nossa orla lá no centro, com aquele centro histórico lindo, talvez fossem prédios enormes, de vários andares, tampando o sol, tampando a mata e tampando a praia. Por que não aconteceu isso aqui e aconteceu em tantos outros lugares? Porque há realmente uma força de resistência surpreendente, né? Um sotaque caiçara, resistir, né? Essa linguagem específica aqui dessa resistir hoje, como personagem, né, Dona Neide, mas como aqui na minha vizinha, que fala assim originalmente, isso é de uma força tremenda, porque o B, por exemplo, esse B dúbio, esse BV, esse V que é B e esse V que é B, isso é uma mostra do português arcaico. É quase se for, como é que chama isso? Um vestígio de 700 anos, né? Resiste numa fala. Então, é realmente um povo muito resistente, é uma cultura muito forte, senão ela já teria transformado. E como mostrar isso dentro da educação e como trazer a atualidade da cultura caiçara para hoje, mostrando como tem sentido, por exemplo, a roça caiçara, que mostra no filme o garoto indo plantar a mandioca, né? E as técnicas de plantio da mandioca, da bananeira, em morros, no meio da mata, são hoje as agroflorestas. Hoje cientificamente estudado e referendado pela ciência através da permacultura. Então, aquilo que o caiçara fazia no passado de sobrevivência com conhecimento intuitivo, de ocupar a mata sem destruir a mata, hoje é um conhecimento valorizadíssimo, universitário, pesquisas no mundo inteiro sendo feitas para a gente descobrir como, por exemplo, outros modelos de agricultura menos poluentes, menos invasivos, menos destruidores, que tragam, né, o alimento na família da casa das pessoas sem destruir o planeta para fazer isso. Isso é um conhecimento que o caiçara intuitivamente tinha, né? E ele é hoje fundamental no mundo. Então, um conhecimento tradicional que passa por uma imersão científica, né, se transforma, mas a origem está lá, né? Então, a gente tem hoje
gente vindo estudar, vejo vídeos de senhores plantando bananeira e mostrando como é feito o plantio do bananeiro para jovens universitários que estão estudando, né? Então, essa ideia de uma cultura que morreu, não concordo, nem os vídeos não nos deixam concordar com isso, né? As histórias não nos deixam concordar com isso. Então, a gente fez essa discussão nas escolas, deixou, né, não trouxe nenhum material pronto, discutimos, ouvimos o Manu com essa aula sobre esse impacto da modernidade na cultura, e chegamos com alguns resultados. Pode passar, por favor? Pode passar? Mais uma. E aqui é o eixinho de trabalho que nós fizemos, mas não tem tempo para isso. Pode passar mais uma, eu vou direto para os trabalhos, tá bom? Aqui são temas, isso, aí, Lu, valeu. Aqui, por exemplo, um trabalho da professora, foi feito no professora Solange, na Cíntia Cliquet, não é isso, Manu? Tô certa? Me corrija aí, por favor. Como é que eu não estou conseguindo chegar à telinha? Professora Solange, né? Isso mesmo. Cíntia Cliquet. Isso, Escola Cíntia Cliquet, professora Solange, ela trouxe uma discussão sobre o IBAMA, o vídeo, para crianças de fundamental, 5º ano, e aí ela trouxe uma visão, né, mostrando o choque entre o caiçara, que caçava para subsistência, e como essa versão hoje, é possível, né, tem sentido essa caça continuar, em que aspecto ela pode continuar, como que a lei protege esses animais e como que a lei protege essa cultura, né? Como que em alguns espaços isso é possível e tem sentido, e como que em alguns espaços hoje isso não tem mais sentido. Então, essa discussão com a criança, ela está aprendendo o modo que era e como é hoje, né? Essa diferença, porque a gente tem sentido, né, dentro de uma cultura subsistência à caça, não tem sentido dentro de uma cultura preservacionista à caça. Então, essa discussão, né, junta as duas pontas, e a criança está vendo ali o órgão IBAMA, a fiscalização e a esperteza do caiçara que consegue sair fora da fiscalização na história, né? Mas em si, a discussão entre preservação e nosso modo de vida está ali no vídeo, e ela é fundamental que ela seja feita na escola. E então, e eu trouxe também um videozinho, Lu, eu vou mostrar rapidamente, são recortes de alguns vídeos que os professores fizeram, ele é bem rapidinho, ele tem 2 minutos, foi feito pelos professores da Escola Guiomar, aqui em Boiçucanga, e mostra parte do trabalho, aí quando voltar do vídeo, eu falo um pouquinho e resumo minha fala. Está encontrando? Eu acho que é aquele que está no seu WhatsApp, Lu. Eu preciso confessar uma coisa, Ana Cláudia. Diga. É o seguinte, eu acho que eu pulei a minha colinha, não era antes o Treboada? A gente pode terminar com o vídeo Treboada. Isso. Né? Já ultrapassamos um pouquinho, né, gente? A gente já está há bastante tempo agora. Será que dá para passar o videozinho? Seria legal ouvir as pessoas também, né? Acho que vai dar tempo. Acho, não sei. Eu estou entendendo que a Lu não está... tá. Vamos lá.
Bom dia, pessoal. Eu vou contar para vocês as novidades desta semana do projeto Treboada. No terceiro B, por exemplo, fizeram histórias em quadrinhos. As professoras de artes, Daisy e Glaucia, descobriram que na Guiomar tem famílias que vieram de lugares bem diferentes do Brasil. Dá uma olhada no que você e seus amigos responderam. Gandu, Moreno, no Pernambuco, Coraci, e ainda tem as músicas que as famílias da Guiomar preferem. É minha bisavó. Ela é mãe do meu pai. A senhora gostava de dançar quando a senhora era nova? Shot. Shot? É. E qual era a música que a senhora gostava? A mocinha da cidade. Ô, dona Maria, o que faz Vicente tá fazendo aí? Hein? E eu, Mariquinha? E eu tô aqui, minha filha. O que eu tô fazendo? Ah, menina, semana passada vi os alunos das nossas netas tudo criando história. Aí fiquei com vontade também. Decidi criar minha história. A vontade era tanta que não cabia dentro do coração. Aí tem que virar realidade. Já viu isso? Eu fiz umas coisinhas também. Dá uma olhada. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho em paz. Muito bom. Bom, eu quis mostrar rapidinho, a gente já não tem mais tempo, mas daria para falar bastante sobre as escolhas dos professores, o que eles viram nos vídeos e como isso chegou na discussão em sala de aula. Mas eu peguei um pouquinho, foram vários vídeos, eu peguei um pedacinho de cada vídeo para a gente poder ver, mas esse é um pouco da potência desse material chegando na escola e um pouco dos resultados, né? Preciso dar os parabéns aos professores trabalhando nessas condições e tão difíceis e que ainda conseguindo apresentar um resultado desse, né? Isso significa, um videozinho desse na mão de um professor significa 40 horas de trabalho para ficar pronto. Então, realmente tem que ter muito amor e muita seriedade, né, na sua missão aí como educador para fazer isso. E, enfim, tudo isso fruto e desejo, né, de que essas discussões sobre a resistência da cultura estejam na escola, que é o espaço de multiplicar, né, as forças, né, quando chega na escola a gente está falando com 200, 300, 500 pessoas de uma vez, então a escola ela é um difusor dessa ação maravilhoso. Então é isso, pessoal, acho que a gente pode abrir, se tiver, né, um tempinho aí para trocar uma ideia. Vou encerrar minha fala, vou agradecer e chamar para os comentários, não é isso? Porque eu acho que o nosso tempo já estourou completamente. É isso, Bela? Peraí, tem que abrir o microfone. Instituto, peraí. Deu certo? Deu certo, eu estou ouvindo. Não, mas eu acho que a Tereza Cristina quer falar. Ela está com o microfone... Pronto. Oi, boa tarde, Bel, boa tarde, Olá. Dona Neide, boa tarde, muito obrigado, viu? Então, eu queria dizer, rapidinho, já que o tempo está curto, né? Na verdade, eu perdi Emanuel Araújo, uma boa parte, o que eu sinto muito, mas acho que vai ficar gravado, né, Bel? Para eu poder ir lá, ouvir a sua fala, que o início eu estava encantada e a internet caía.
tem isso da internet, né? Ela nos dá o tesão de entrar, nos tira na hora que a gente cai, fica tentando voltar. Mas eu queria dizer que quando o Bel passou o material para a gente, foi de um encantamento, realmente, com tão poucas palavras, né? A cultura é dinâmica, sim. Ela é traduzida de memória em memória pela cor, pelo sabor, pela história, pelos cheiros, pelos utensílios. Mas o que vocês fizeram, para mim, é de uma grandiosidade enorme, que é um trabalho de grupo, né? De aceitar que não sabe, que vai perguntar como é que é. Então, eu vi um trabalho de grupo muito interessante. E nós agora não podemos... Eu sou da Casa Brasileira, né? Sou professora, e a gente não está podendo viajar por conta da pandemia, mas a gente construiu um EAD. Um EAD onde o tema que eu estou responsável para desenvolver, que já está no ar, a gente já está em 6 cidades do Brasil, com 600 alunos, e foi cultura popular. E eu tive, na bibliografia, está indicado o projeto Treboada. Tomara que alguns desses professores façam coisas belíssimas, como os professores de Ana Cláudia fizeram, porque a gente não vai indicar o que eles vão fazer. Infelizmente, também não dá tempo para a gente fazer isso. Mas a gente fez questão, a gente está com uma série de fóruns, onde meu cenário das minhas costas é esse aqui, ó. Vou mostrar, só para fazer uma homenagem. É esse aqui, ó, Dona Neide. A senhora anda comigo, ó. Que linda! Né? Eu coloquei no cenário da live, assim, porque o encantamento é tão grande que eu coloquei atrás. Se alguém me perguntasse, tem a indicação que as bonequinhas são suas e tal, mas se alguém me perguntasse, eu já me fortaleceu para eu pedir, solicitar que eles visitem o projeto. Muito obrigado por essa tarde. Foi maravilhoso, eu amei aquele negócio de T, BT, BVT, e eu não sabia a origem. Mas, meu Deus, Dona Neide não fala assim com a gente, mas ela, toda vez que conta a história, ela é fiel. Aí eu adorei também a sugestão sua, Bel, de toda vez que fizer alguma coisa, dizer, peraí, qual que é a frase? Repete aí para mim. Presta atenção. Tudo que nós paguemos caro. Nós paguemos caro. Então, pronto, agora vai ser essa. Como é isso tudo, meninos? Nós paguemos, foi muito caro. Um beijo. Serve para tudo na vida essa frase, né? Não é maravilhosa? Faz esse dever, menino, que nós paguemos, foi caro. Obrigado, viu? Obrigado. Uma saudade enorme dessa cidade que a gente aprendeu a amar, por estar aí toda hora, né? Longe, Bahia, Salvador de São Sebastião, me lembro bem, eu já sei detalhes daquela estrada toda. Mas era gostoso. Tomara que a pandemia acabe, para que a gente possa. Mas parabéns pelo trabalho, em especial de equipe, que continua com a Ana Cláudia levando, e de uma certa forma o Instituto também faz sua alusão quando coloca nas nossas bibliografias indicadas o Treboada como algo muito, muito interessante e pouco conhecido, porque a cultura nordestina é conhecida de uma certa forma, ela é desviada também, mas a caiçara, ela não é tão conhecida, então é importante que a gente saiba que somos brasileiros, somos muito brasileiros. Muito obrigado, boa tarde a todos, foi um prazer. Obrigada, Tereza. Boa tarde, um beijo, Tereza. Olá. Deus te abençoe. Tudo bom? Amém. A Rita. Ei, tudo bom, gente? Eu estou aqui super encantada. Primeiro, eu sou encantada pelo povo de São Sebastião, porque eu nunca vi um povo com tanto artista, tem uma alma de artista aí nessa cidade, que todo mundo tem uma habilidade artística, ou canta, ou dança, ou pinta, ou escreve.
ou conta a história lindamente, como Dona Neide. Eu estou muito encantada como vocês mantêm a tradição com tanta atualidade, né? Com todos os recursos da modernidade. Isso é fantástico, a preservação, porque a gente vai acompanhando os tempos sem perder a história, né? A identidade. Eu fiquei encantada. Primeiro que os desenhos... A Bel fez uma exposição e eu fiquei no Instituto, lá na Casa Brasileira, eu fiquei encantada com a delicadeza de todos os desenhos. Eu sou muito encantada com vocês todos. Manuel, a gente fez um curso junto, não foi? Você fez a formação. Foi a primeira experiência e o primeiro contato que eu tive com esse povo todo aí de São Sebastião foi na formação que nós fizemos na Fundais, de formação de educadores. E, Nossa Senhora, parecia que era um caldeirão, uma panela de pressão, de tantos talentos, tanta coisa que vocês têm para dar, e foi assim, aí já comecei a me encantar. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que vamos seguir juntos, né, sempre, porque a gente tem muito que acolher e que colher e que trocar com todos vocês aí nesse coletivo. Parabéns, Bel, Ana, Dona Neide, Emanuel, então, todos que têm assim, a participação nesse projeto lindo. Vida longa, viu, gente? Obrigada pela Obrigada. Obrigada, Rita. Você também. A importância desse elemento educativo que faz parte do pós-filme, né? Que dá o desdobramento de tudo isso que é levantado no filme, né? Que faz o filme ter valor também, que faz a história, o caos da Neide ter valor. Então, é muito importante, a gente tem um histórico no Brasil de muitas produções audiovisuais que são feitas que não vão a lugar nenhum, né? Então, esse engajamento, esse elo que junta uma ação com a outra, é de imenso valor, assim, né? A gente não estaria vendo as professoras fazendo seus vídeos, os alunos contando suas histórias, se não tivesse esse componente da educação. Então, ele é muito, muito importante, eu acho. Tem um propósito, né? Tem um propósito. É muito bom. E vai ser visitado por muito tempo, eu acho. Sim, a escola vai reeditar, né? A cada ano, outras turmas irão trabalhar, e assim a gente vai, né, trazendo essa discussão sobre essa vida entre o novo e a resistência, do que fica, o que a gente gostaria que ficasse e por que a gente vai brigar, né? Pelo que a gente vai brigar, que é essencial e que faz, né, e que faz bem para essa comunidade, faz bem para esse lugar. É uma discussão essencial na educação, né? Então, quando tem um vídeo assim, com essa qualidade estética toda, exatamente, né? Feito aqui, com uma artista daqui, né? Então, isso cria um valor, isso chega na escola com uma força que a escola recebe muitas propostas, né? A gente recebe muitos projetos, a escola, ela é também um mercado, então ela é assediada também, não só com propostas boas, com coisas que o mercado quer enfiar na escola de qualquer jeito. Então, os professores, eles são muito chamados a trabalhar várias coisas, o tempo todo a gente é chamado a trabalhar. Então, muitas vezes, não é o que a gente quer fazer, não tem a ver com o que eu quero fazer, não tem a ver com o meu pensamento de educação, nem com o próprio projeto da escola, mas, enfim, são forças, né? A gente está sempre lutando aí entre forças. Então, o que aconteceu foi que não houve resistência alguma, as pessoas se abriram completamente para as histórias, ficaram encantadas, muitos professores emocionados, porque se lembraram, né, das suas relações, das suas famílias, e compararam com o avô, compararam com o tio, enfim.
a gente viu o prazer realmente que foi acolhido pela comunidade escolar, o projeto, né, que não foi uma coisa que eles foram obrigados a fazer, eles fizeram por escolha e com muito gosto. E aí não tem erro, aí vai dar certo. Esse projeto está sendo feito agora na pandemia, na escola, eles estão fazendo agora na pandemia? Sim. Na pandemia. Genial. Quando eu cheguei, vocês já tinham começado, eu não ouvi isso, mas é perfeito. Caiu muito bem, porque... O vídeo nos ajudou muito, né? Sem vídeo ajudou demais. Muito bom. A gente estava falando dos elos, né? Que tem um elemento educativo. E aí tem mais um que está sendo planejado, que vai levar mais para frente, para outros lugares, que é o aplicativo também, né? Que esses... então vai ser um aplicativo de celular que vai estar fazendo um elo, uma ligação com dicionários, com jogos, com o próprio vídeo. Então, é uma forma de permear, né, os ambientes diferentes que a gente não teria acesso se não fosse esses componentes, assim, né? Trabalho lindo, e um trabalho de pesquisa muito grande, né? Quando você pega a imagem antiga para poder botar o desenho atual, é fantástico, gente. Parabéns, viu? Encantada. Também eu acho interessante essa valorização da mediação, né? Nós, como povo da cultura, nós esquecemos muito da mediação, né? Eu lembro que eu já sou idosinho, né? Na minha época... Somos todos. Manu, segura o microfone aqui mais pertinho, ó. Tá. Melhorou? Muito. Muito. Então, a gente ia ao teatro, tinha uma exposição do espetáculo, tinha uma conversa final, né? Tinha crítica, né? E todo esse conjunto de ação foi responsável pela formação de público, né? E eu acho que a gente precisa retomar assim, um olhar mais delicado para a questão da mediação, né? Verdade. E vocês fazem, né? O Instituto faz essa mediação, trabalha, sensibiliza, né? Um mediador, né? Já trabalham com mediador, né? Isso é muito importante, né? Traz instrumentos para o mediador, mas então, esse reforço que eu acho importante, né? Nós precisamos ter Está falhando. Mais delicado para a mediação, né? É isso. Eu queria deixar um desafio aí para essa galera tão bacana, Emanuel, Ana Cláudia, Isabel, Paulo, que são de São Sebastião. Então, a Margarete Menezes, ela foi eleita agora representante da cultura popular brasileira, né? E eu acho que nós somos talvez um dos países que menos temos manifestações do patrimônio histórico tombado. Eu acho que Dona Neide já tem que estar nessa lista aí de... Com certeza. Feito um projeto para nós conseguirmos tombar ela como... Tombar ela é ótimo. Entendam. O buli-buli vai ser minha... Hoje eu encontrei Margarete numa feira cedo, por acaso, e falei com ela, se ela conseguisse tombar assim, uns 10, 20, 30 manifestações, ela ia sair bombando, porque é o que a gente está precisando. A gente do país latino é o que menos temos manifestações preservadas. Então, deixo aqui minha sugestão, como é que vamos pesquisar, porque eu vou começar a pesquisar como é que a gente vai tombar buli-buli. Então, Dona Neide, né? E agora vocês vão pesquisar como é que a gente tombar Dona Neide como patrimônio imaterial desse país, pelo amor de Deus, gente. É maravilhosa, né? Pessoas assim. Fica a dica com a Unesco aí, vamos ver se a gente consegue pesquisar como é isso, senão a gente perde. Porque
o Edson Carneiro já dizia, a dinâmica do folclore, ele é dinâmico mesmo, ele é dinâmico, ele se transforma naturalmente, vocês fizeram de forma belíssima, mas ele é dinâmico, sempre será, mas a gente precisa tombar e preservar, porque senão, aí sim, é uma questão de resistência, mas é uma questão de direito também. A gente tem esse direito de ter nossos patrimônios, nossos casaris, nossa comida reconhecida por outros povos, pelo Brasil em primeiro lugar, mas por outros povos, que aí ninguém mexe, com lei não se mexe. Então, eu queria deixar essa proposta aí para vocês. Boa, Tereza, muito legal. Bom, se ela me perguntar algum nome, eu digo, ó, de São Sebastião, temos Neide Palombo, para ser tombada. Um beijo. Uma grande contadora de causos. Eu só quero falar que eu estou muito feliz com tudo isso e agradeço imensamente a cada um de vocês. E vamos para frente, né? Vamos trabalhar. Bora. Isso aí. Muito obrigada a todos. Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Tchau.